Olá, meus queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor para todos. Eu sou o irmão Romário Rodrigues e grato a Deus por estarmos aqui mais uma vez para juntos estudarmos a palavra de Deus. Como vocês já sabem, nós estamos estudando sobre os dons. Estamos falando sobre os dons classificados didaticamente como dons assistenciais ou também dons de serviço. E nós temos usado por base o texto de Romanos, capítulo 12, versículo de número 7 e versículo de número 8. E hoje vamos falar sobre o dom de misericórdia. Isso mesmo, uma expressão muito usada, né? Frequentemente aparece no texto sagrado, repetida várias vezes pelos cristãos, palavra misericórdia. Pois é, existe o dom de misericórdia. Vamos ler o texto. A parte final do versículo nos diz: o que exercita misericórdia com alegria. É interessante esta didática de Paulo. Essa metodologia que ele usa, ele vai falando sobre os dons, ele traz algumas recomendações inerentes, ligadas a esses dons. Por exemplo, quando ele fala sobre o dom de misericórdia, ele diz que as pessoas devem exercitar, praticar esse dom com alegria. Mas antes de falarmos sobre o dom de misericórdia e falarmos sobre exemplos desse dom na Bíblia Sagrada, vamos falar primeiro sobre o conceito de misericórdia, o significado, a raiz da palavra misericórdia, alguns dos significados, a etimologia, de onde vem essa palavra misericórdia. Por exemplo, no hebraico, isso mesmo, dentro da língua hebraica existem alguns significados da palavra misericórdia. Eu quero trazer apenas um para nós comentarmos aqui. Um dos significados da palavra misericórdia no hebraico é este: é a ação ou o ato de inclinar com um olhar de bondade em direção a alguém em estado de necessidade. Olha que coisa tremenda. Então, um dos significados de misericórdia em hebraico é este: inclinar com um olhar de bondade em direção a alguém necessitado. Maravilha! Já no latim, nós temos duas palavras que, elas se juntando, resulta na palavra misericórdia. A primeira palavra é miseratio, isso mesmo, miseratio, que na prática significa a palavra miséria, e temos a palavra cordis, que é de onde vem a palavra coração. O que isso quer dizer? Que misericórdia significa uma pessoa que tem compaixão no coração. Significa também uma pessoa que pega a miséria do outro, a dor do outro, a necessidade do outro e coloca no seu coração. É um ato de empatia, mas não só de empatia no sentido de sentir o que o outro sente, mas no sentido em que envolve também a ação. Porque compaixão não está presa a apenas sentimentos. Misericórdia não está restrita a sentimentos, mas a ação. Quando Jesus se encontra com a viúva de Naim, a Bíblia diz que ele moveu-se de íntima compaixão. Pode haver, sim, manifestação de sentimentos e de emoções em uma situação de manifestação de misericórdia, mas não está restrito a isso. Geralmente, se é necessário, uma manifestação de uma ação. Jesus moveu-se em benefício daquela mulher. Então, no latim, miseratio mais cordis significa justamente isso, o ato de ter um coração misericordioso, ou de sentir o que o outro sente, trazer a miséria do outro para dentro de si e mover-se em direção, em benefício daquela pessoa. Isto dito, vale lembrar também que quando falamos de misericórdia, a misericórdia é um dos atributos de Deus, é uma das características ligadas ao ser de Deus. Deus, ele é misericordioso. Ninguém é mais misericordioso do que Deus. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, vai nos dizer que as misericórdias do Senhor
são as causas de nós não sermos consumidos. É interessante que da mesma raiz que vem a palavra, de uma das raízes que vem a palavra misericórdia no hebraico, vem a palavra graça. Olha que coisa maravilhosa. Então, da mesma raiz, da mesma fonte gramatical. Embora seja da mesma raiz, graça e misericórdia estão ligadas entre si, mas são coisas distintas. Em termos de aplicabilidade, misericórdia é quando Deus não nos dá aquilo que nós merecemos. E graça é quando Ele dá aquilo que nós não merecemos. Como assim, irmão Romário? Por exemplo, quando nós pecamos, o que nós merecíamos na prática? O inferno. Mas Deus, Ele, por sua misericórdia, quando nós arrependemos, Ele nos perdoa e, além disso, Ele nos ofereceu, né, a sua graça por meio de Jesus Cristo. Então, misericórdia é quando Deus deixa de nos dar aquilo que na prática nós merecíamos, né? Como eu disse, por exemplo, aqui, Paulo vai dizer que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Cristo Jesus. Então, misericórdia é quando Deus deixa de dar aquilo que nós merecemos. Ele tem compaixão de nós, Ele nos perdoa, Ele tem compaixão de nós, é por isso que Ele nos perdoa. Ele não dá aquilo que na prática nós merecemos. Além disso, Ele dá aquilo que nós não merecemos, que é a sua graça, que é o seu favor imerecido. E nós também devemos ser misericordiosos. É óbvio que nós não vamos ser misericordiosos como Deus, porque nós somos seres humanos, nós somos falíveis, nós somos pecadores e assim sucessivamente. Mas nós podemos e devemos ser misericordiosos, olhando para o que diz a Bíblia Sagrada. Mas falando especificamente do dom de misericórdia, é uma capacidade peculiar que Deus dá a muitos dos seus servos. E esse dom também está ligado à ação social. Quando nós falamos de ação social, esse termo é amplo. Geralmente as pessoas associam a ação social à questão, por exemplo, de assistencialismo, principalmente ao assistencialismo filosófico, marxista e assim por diante. Mas não tem nada a ver. A ação social bíblica, ela é completamente distinta dos princípios marxistas. São princípios completamente antagônicos, são contrários. Não dá para sentar à mesma mesa os princípios bíblicos e os princípios marxistas, comunistas ou progressistas. A ação social bíblica, ela é mais ampla, ok, queridos? Ela visa o ser no seu estágio tríplice, da sua tricotomia, o espírito, a alma e o corpo. Isso é muito importante. E é visando sempre fazer boas obras para a glória de Deus. Não fazer boas obras visando a glória do homem ou para uma ética de meritocracia. Não. No cristianismo bíblico, a igreja, os salvos, fazem boas obras não para serem salvos, porque boas obras não salvam. Eles fazem boas obras como resultado da salvação. Então, como se manifesta o dom de misericórdia? São pessoas chamadas por Deus para fazer obras de misericórdia. Lembra do significado da palavra hebraica, que diz que é o ato de se inclinar com um olhar de bondade para uma pessoa necessitada? Pois é, são pessoas que Deus chama para atender, cuidar de pessoas necessitadas. Em muitos casos, pessoas esquecidas, pessoas que não têm voz, pessoas que são abandonadas, que são descuidadas e muitas das vezes até pela igreja ou por parte, não estou generalizando, da igreja de Cristo. Pessoas que muitas das vezes não estão entre as prioridades da igreja de Cristo. É óbvio que o Estado, segundo nós vamos ver na própria Bíblia, na própria Constituição, ele tem o papel prioritário de cuidar das questões sociais da nossa sociedade. Mas a igreja também pode dar a sua contribuição. Precisamos ter um cuidado aqui para não cairmos no buraco chamado de evangelho social.
mas a igreja também tem a sua relevância, ela tem a sua incumbência nas questões sociais, nas questões de ação social, conforme diz a Bíblia Sagrada. Isso está muito claro, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E quais são essas obras de misericórdia? Como é que esse dom se manifesta, irmão Romário? São pessoas que Deus capacita para realizar obras de misericórdia. Por exemplo, pessoas que realizam trabalhos com cuidado com pessoas órfãs, com cuidado com viúvas, pessoas que estão, infelizmente, presas aos vícios das drogas, pessoas que estão em situação de rua, trabalham em presídios, trabalham em hospitais, em orfanatos, em abrigos. Ou seja, são trabalhos que muitas das vezes são desprezados, que não se tem um olhar devido, e até trabalhos delicados, porque realmente, queridos, não são todas as pessoas que estão preparadas, por exemplo, para fazer trabalhos de assistência, de ação, né? de trabalhos de ação social, por exemplo, em um presídio, de evangelização. Então, tem pessoas que têm uma chamada específica e precisa passar por uma preparação. E preparação aqui não é só intelectual, é uma preparação também psicológica, emocional, espiritual, ministerial. Então, as obras de misericórdia são estas. São obras de uma esfera bem ampla na sociedade que muitas das vezes são esquecidas. São pessoas que atuam em diversas atividades dentro da igreja, em obras que muitas das vezes, para muitos, são espinhosas, como, por exemplo, trabalhos em presídios, realizar cultos em presídios, trabalhos com pessoas em situação de rua, trabalhos com pessoas drogadas, também em situação de ruas, trabalhos com pessoas em orfanatos, trabalhos com pessoas em abrigos. São trabalhos que têm suas peculiaridades. Precisam ser pessoas preparadas para essas determinadas atividades. Mas são apenas essas atribuições? Não. Os trabalhos de misericórdia, o dom de misericórdia, a qual Deus capacita muitos dos seus servos, são pessoas que Deus chama para acudir o necessitado nas suas necessidades. Às vezes essa necessidade é espiritual, às vezes essa necessidade é emocional, às vezes essa necessidade ela é conjugal, às vezes é na questão da saúde, e vários são os campos de atuação das pessoas que têm o dom de misericórdia. Veja a importância desse dom. Veja a importância, querido. Nós temos várias pessoas, membros, irmãos, irmãs da igreja, pessoas que têm suas formações como enfermeiros, como paramédicos, por exemplo, que realizam trabalhos nas madrugadas, socorrendo pessoas que são vítimas de acidentes. Outros, por exemplo, estão nas ruas, cuidando das pessoas em situação de rua, distribuindo agasalhos para aquelas pessoas em estados mais frios, principalmente nas épocas mais frias, como o outono em alguns estados. Então nós temos vários ramos, vários campos de atuação onde essas pessoas que Deus chamou e capacitou com o dom de misericórdia atua. Lembrando que é um dom que se manifesta, assim como os outros dons, dentro e fora das quatro paredes da igreja. As obras de misericórdia são realizadas também dentro da igreja, mas também fora da igreja, mas não de uma forma desassociada da igreja. Isso é muito importante. Veja o que eu tenho dito aqui sempre. Olha a importância desse dom. Veja a relevância desse dom. Com certeza aí na sua igreja, na sua congregação, tem uma pessoa realizando uma obra de misericórdia. Tem uma pessoa nesse exato momento dando assistência a uma viúva, a um filho que está órfão, que perdeu o seu pai, que perdeu a sua mãe, a um esposo que perdeu a esposa. E assim sucessivamente. São pessoas carentes de uma obra de misericórdia. E existem várias situações que é óbvio que a igreja em geral precisa estar envolvida nesse processo. Isso é importante dizer. A igreja ela precisa realizar obras de misericórdia e ela precisa participar desse processo. Mas existem aquelas pessoas com chamadas específicas.
Existem aquelas pessoas que estão na linha de frente e existem trabalhos específicos para pessoas com chamadas específicas dentro do reino de Deus. E as outras, o que fazem? As outras oram, as outras apoiam, as outras estimulam, dão a assistência necessária para que essas pessoas executem o seu trabalho. Por exemplo, um trabalho realizado em um presídio, ele requer muitas coisas. Um trabalho de capelania, por exemplo, realizado em um presídio, em um time de futebol, no campo militar, entre os policiais, ele precisa de um suporte da igreja. Então essas pessoas vão sair a campo, mas elas precisam de um suporte da igreja, espiritual, ministerial, assistencial, às vezes o aconselhamento, um suporte financeiro. E aí, como está o suporte a essas pessoas? Como está o suporte da igreja? Você que é líder, você que é pastor, como está o suporte a essas pessoas que realizam obras de misericórdia? E que Deus continue abençoando você, a sua família, a sua casa de forma especial. Eu louvo a Deus por esta oportunidade em nome de Jesus.